E aí hoje a gente acompanhou a entrevista coletiva do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, falando que no caso da capital paulista, as escolas municipais e as particulares também não podem receber os alunos presencialmente. Para a gente saber como é que fica esse calendário escolar, a gente vai retomar o contato com o secretário executivo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Haroldo Correia Rocha. Consegue nos escutar agora? Estou ouvindo. Agora. Boa tarde, obrigada pela atenção com a Band News FM. Tem muitos ouvintes ainda com dúvidas sobre como é que fica o calendário escolar em meio a essa pandemia, em meio a essa restrição. Na rede estadual, então, recesso antecipado, vale a recomendação de suspensão de aulas presenciais a partir da próxima segunda, dia 15, certo? Perfeito. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Débora. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aí. De fato, eu agradeço muito a oportunidade, porque é realmente um tanto confuso, né? A pandemia, ela vai na sua dinâmica e a gente tem que ir se ajustando. A gente, governo, que toma decisões, e também cada cidadão, cada cidadã, e no nosso caso, pais, mães, crianças e também os nossos educadores. O que ocorreu nessa semana que nós estamos finalizando, na semana passada foi tomada uma decisão que impactou essa semana, que foi o seguinte: as escolas continuaram abertas, mas houve uma restrição bastante significativa de presença de alunos, porque as famílias não eram obrigadas a enviar os filhos, e com isso a gente ficou com um quantitativo bem menor do que nós tivemos na semana passada. E a decisão dessa semana, uma decisão mais que aprofunda, digamos assim, as restrições, dado que a pandemia, né, está desenhado um cenário muitíssimo preocupante, muito dramático, em termos de esgotamento da capacidade de atendimento do sistema de saúde. Acho que a expressão colapso é muito apropriada, né, o que está desenhado. E então o governo do vermelho passou a uma fase emergencial. Bom, aí o que acontece com as escolas? O decreto do governo que autoriza as escolas, a educação básica a funcionar, ele não foi revogado, ele continua em vigor. Mas aí, Fábio e Débora, cada rede, né, tem a rede estadual, cada município tem a sua rede de escolas, as escolas privadas também são várias redes, tem rede que tem uma escola, tem rede que tem várias escolas, cada uma tem, dentro da sua autonomia, o seu calendário específico, né, e toma uma decisão específica. Então, no caso da rede estadual, qual foi a decisão que tomamos? Como a gente está com uma quantidade muito pequena de aluno presente na escola, né? E como a pandemia, né, está num quadro de agravamento dia a dia, e no nosso calendário escolar do ano, nós tínhamos programados 2 semanas de recesso. O que é o recesso? O recesso, a escola funciona, mas sem os alunos, né? Sem os alunos. E os professores também podem ficar em casa, mas se a direção da escola tiver tarefas que os professores precisam executar, ela convoca. Então, esse é o desenho, no caso da rede estadual. Então, nós decidimos fazer o seguinte: antecipar essas 2 semanas. Uma semana é do mês de abril e a outra semana é do mês de outubro. Então, essas 2 semanas nós antecipamos para a semana que vem e a próxima. Então, do dia 15 ao dia 28 é o período de recesso. E qual é o impacto disso? Do ponto de vista da pandemia, nós vamos ter menos pessoas circulando. Então, é uma contribuição da educação, nesse momento dramático, para a redução da circulação de pessoas e para, com isso, ajudar a reduzir a transmissão do vírus. E tem um outro ganho, que é mais da educação, que é o seguinte: como eu estou com pouca criança presente agora, quando chegar abril, se Deus quiser, e outubro principalmente, eu vou poder usar essas semanas que seriam um recesso lá, para ter mais alunos na escola tendo atendimento presencial. Então, esse foi o desenho da rede estadual.
As redes municipais, dentro da sua autonomia, adotam modelos diferentes, né? São Paulo anunciou hoje paralisação das atividades, né? As escolas particulares, dentro da sua autonomia, cumprindo lá o decreto, dentro dos limites que ele estabeleceu, elas podem ofertar. E lembrar sempre o seguinte, importante para o cidadão, o decreto estadual vale para o estado inteiro, né? Ele tem restrições. Os decretos municipais, dentro da autonomia do município, ele pode ser mais restritivo, ele não pode ser mais permissivo. Então, foi nesse sentido que a Prefeitura de São Paulo adotou uma decisão um pouco diferente da decisão que nós adotamos na rede estadual. As nossas escolas estaduais vão estar em funcionamento para atender 3 atividades. Primeira atividade, atender as crianças que precisam da alimentação escolar. Então, durante todos os dias dessas 2 semanas, as crianças que quiserem, a família precisa avisar, notificar isso no sistema eletrônico da secretaria, que a sua criança vai à escola para se alimentar. Segundo atendimento, as crianças poderão ir à escola, a família, para pegar material didático, para estudar em casa. E terceira possibilidade, nós estamos para distribuir para as crianças, 500 mil crianças, as crianças de famílias mais humildes, um chip para que elas possam ter acesso à internet. Então, de forma programada, também as famílias poderão ir à escola, a escola terá pessoas lá para receber esse chip e levar para a sua criança. Então, assim, não teremos aula, né, currículo, período letivo, mas as crianças poderão, as famílias das crianças, recorrer à escola para esses três atendimentos. E o Centro de Mídias, que é a nossa escola digital, vai estar repassando aulas do último período de aula que nós tivemos, para as crianças poderem rever, ou aquelas que não viram poderem ver. Tá? Então, não tem aula nova, é reprise de aulas que já foram dadas aí no mês de fevereiro e no início do mês de março, para que as crianças, estando em casa, possam sim também estar aprendendo aquelas que assim o quiserem. Muito bem, secretário. E só para deixar claro, a respeito de uma confusão que foi feita ontem, depois da apresentação de slides, e o senhor, obviamente, agora vai esclarecer, aproveita essa última parte da sua resposta. Ontem, na apresentação, como o senhor disse agora, em um dos slides diz o seguinte: escolas abertas apenas para alimentação e distribuição de materiais e chips com agendamento prévio, como o senhor acabou de dizer. No slide seguinte, recomendação para que todas as atividades nas escolas sejam reduzidas ao mínimo necessário. Quer dizer, as atividades reduzidas dizem respeito à entrega desse material só, ou seja, aula definitivamente não vai ter, é isso? Exatamente. Reduzidas, porque a escola vai se organizar a partir da demanda dos estudantes. Então, só para vocês terem uma ideia, nós já distribuímos aos nossos 250 mil funcionários da Secretaria Estadual de Educação um chip para que eles possam se comunicar com as famílias sem gastar sua própria internet. Então, nós estamos recomendando às nossas equipes que fazem a gestão da escola, aos professores, enfim, todos que estabeleçam contato com as famílias, que prestem um acompanhamento e, sobretudo, que vejam com as famílias se elas vão precisar ir à escola para pegar material, para pegar chip, ou para sua criança se alimentar. Isso tem que ser tudo bem programado, porque, por exemplo, no caso da alimentação, a alimentação é preparada na escola, né? Então, se eu tiver 10 crianças que vão se alimentar, eu tenho que preparar uma quantidade de alimento. Se eu tiver 50, eu tenho que preparar uma outra quantidade de alimento maior, eu preciso de mais pessoas. Então, dentro dessa programação é que as escolas vão funcionar, vão atender, e a ideia de reduzir ao mínimo é isso. Eu preciso saber previamente para me mobilizar só as pessoas estritamente na quantidade necessária para atender essas crianças, porque assim nós estaremos contribuindo para ter menos gente, menos pessoas em circulação. Não sei se eu fui claro.
Foi sim. Secretário Executivo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Haroldo Correia Rocha, obrigada pela atenção com a Band News FM, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a vocês, uma boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde.